Harowardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Eizouken Ryuwa Teo da Suna, aquela obra maravilhosa que com apenas 2 episódios continua nos mostrando um fato inegável: Kanamori continua sendo a melhor personagem da obra. Por conta do que? O episódio 1 mostrou ambas, teve, digamos que uma parte, um foco, a gente conheceu cada uma, a gente ficou interessado, a gente tem nossas preferências. Eu, por exemplo, acho a minha favorita a Misuzaki, já dei meus motivos. Só que não tem como, a Kanamori, ela é a melhor personagem e o episódio 2 mostra por quê. Porque a gente vê que a protagonista central em modos, que é a Midori, ela é toda animada, tem um plano, mas ela não possui totalmente a coragem. E eu diria que a Misuzaki, ela já tem a coragem, tem a carisma, é louca com a Midori, só que ambas, elas são muito animadas e elas não conseguem, digamos que ter um raciocínio, uma visão ampla como a Kanamori tem. E a Kanamori, ela, digamos que está interessada em produzir uma animação por conta que ela está interessada no dinheiro, o que é diferente das outras duas. É uma paixão por Okane, né? Sejamos honestos. Mas para todo caso, por isso, eu diria que pela experiência, pela personalidade dela, pela cabeça fria, eu posso dizer que ela consegue ter todos os holofotes e consegue roubar o foco das outras protagonistas. Ela consegue ser a verdadeira líder em modos, a personagem mais interessante que a gente quer ver, que a gente fica cativado. E a gente vê isso no episódio e eu vou dizer, digamos que o destaque, o que eu mais gostei dela ao longo do vídeo. Para todo caso, ressaltarei também outras cenas que eu achei relevantes, como por exemplo, a animação do Yuasa, que foi incrível. Eu diria que manteve o estilo expressionismo que ele utiliza assim, em suas obras. Vou ressaltar 2 cenas em específico, eu acredito. Também devo ressaltar um ponto que é bem relevante, que foi mostrado mais uma vez, que são os pontos técnicos de uma animação, que não é fácil, é algo complicado. Isso eu vou dizer rápido, mas irei ressaltar. Além de falar sobre tombos, isso mesmo que você ouviu. Sabe aquele tombo que você já viu na televisão? Mas não aquele tombo tipo que aconteceu sem querer. Um tombo que meio que foi planejado, você sempre teve essa desconfiança. É como se fosse um quadro, digamos, que passa no programa de televisão, que já é de anos, que é sempre repetitivo e você fica vendo e você nunca entendeu. Mas por quê? Como é que a pessoa estava gravando na hora o tombo e ficou sempre se questionando como aconteceu aquela cena? Então, foi mostrado que é algo armado. E é isso que você vai entender porque foi mostrado no episódio isso. E eu achei interessante porque eu não sabia. Eu irei falar disso e muito mais, porque foi um episódio incrível. Para todo caso, vamos logo falar de Eizouken Ryuwa Teo da Suna e seu episódio de número 2, mais conhecido como Kanamori continua sendo impressionante. Ressaltando algo que uma vez na vida você talvez tenha se perguntado e você nunca tenha tido a resposta e você deve ter esquecido, mas graças ao episódio de Eizouken você relembrou e teve a resposta, que é sobre os tombos que são armados em programas de televisão. Eu achei isso algo incrível, porque a gente nunca pensou como que aquela pessoa estava com aquela câmera naquela hora e aquela pessoa caiu. É algo que é irreal, é algo que é muita coincidência. Então, a gente descobriu através do episódio que é algo que a própria pessoa que está gravando e a pessoa que está sofrendo, digamos, a queda, armam. Elas criam esse tipo de cena para vender na internet, ou em programas de televisão, ou para, melhor dizendo, empresas especializadas que desejam comprar esse tipo de coisa, para que possam lucrar possivelmente, e assim a pessoa que fez a cena também lucra. Então vemos que a Kanamori se aproveita do tombo que acabou ocorrendo da Midori no galpão, e assim elas têm, digamos que os 30 mil ienes, afinal ela upou isso para certas empresas e ela conseguiu o dinheiro. Só que acontece que esse vídeo da protagonista tendo a queda foi postado na televisão, e nesse momento isso traz problemas. Afinal, o episódio acabou na melhor parte, por conta de que elas haviam falado da queda da protagonista. E o sensei, digamos que é o responsável, falou: não mostrem isso, não façam nada, isso vai causar problemas. E acontece que elas queriam, né? Porque isso vai dar dinheiro. Tipo, é uma grana boa. E acontece que a Kanamori não quis saber. Ela upou o vídeo, ela quer dinheiro. E acontece que realmente elas conseguiram. Só que o vídeo foi upado e milhares de pessoas estão vendo. E acontece que vai pegar mal a imagem da Gakkou. E agora, foi muito engraçado. Porque a cena sem reação, a cena de espanto, tipo, caraca, eu não acredito, o que a gente vai fazer? Da protagonista foi muito boa, porque ela que sofreu a queda. Então, sério, acabou na melhor parte porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ou a gente desconfia e conversa sobre isso logo logo. Mas, para todo caso, agora vamos para, acredito que 2 perguntas. A primeira pergunta é, por que foi num galpão e por que elas precisam tanto de dinheiro? Então, vamos logo a essa parte. Que há 2 fatos que devemos ressaltar. O primeiro momento é porque elas precisam tanto de dinheiro, porque elas montaram um clube audiovisual.
E é esse o fator, por ser um clube novo, um clube sem premiações, sem reconhecimento, elas precisam ainda conquistar o orçamento do clube, ou seja, elas precisam ter, digamos que uma grande conquista, elas precisam entrar em um concurso, ter o primeiro lugar, ou ao menos ter, digamos que um reconhecimento para assim começar a receber orçamento, entre vários outros fatores, ou ter dinheiros de concursos. E assim, por ser um clube novo, de inicial, elas vão demorar para receber dinheiro. Então é muito bem-vindo o dinheiro dos 30 mil ienes. Só que acontece que agora devemos falar por que foi num galpão. Afinal, é o local do clube audiovisual que elas montaram. Afinal, é um local bem antigo, que tá meio quebrando. Tem que consertar as telhas, tá enferrujado. E nesse momento, nós vemos a cena de expressionismo do Yuasa. Através da personagem Midori, a gente vê os sentimentos da personagem. A gente vê que ela estava mostrando o dispositivo de voo dela. E no momento o dispositivo havia ficado com defeito. E quando ela sofre a queda, ela também sofre através da grade enferrujada que ela acaba quebrando, ela acaba se encostando. Então, naquele momento em diante, foi a grade que enferrujou e ela acabou caindo, só que através do dispositivo, segundo a narrativa, a visão da personagem. Então foi uma cena bem legal que a gente nota a realidade e a vivência, o expressionismo da personagem. Então, tendo falado disso, a gente vê que foi por conta que o galpão é um novo local do clube, por isso que ocorreu lá aquela queda e por ser um local bem antigo. Então, tendo explicado o porquê de ter sido lá e o motivo do porquê a Kanamori precisa de dinheiro, afinal, elas são um clube novo e elas ainda não têm orçamento, elas precisam, digamos que, ter um reconhecimento, mas para isso, como o objetivo é comprar produtos para a animação, para o clube delas, pois elas necessitam, elas precisam de dinheiro rápido. Então, agora tendo explicado sobre isso, vamos falar sobre outras cenas que eu achei totalmente relevantes. Finalmente, vamos começar a falar sobre Kanamori e seu impacto nesse episódio que a tornam mais uma vez a melhor personagem. Afinal, eu irei citar 3 motivos do porquê eu acredito que ela é a melhor, que são baseados em cenas desse episódio. Então vamos logo começando pelo primeiro, a lábia dessa personagem. Afinal, a gente viu que o discurso dela foi intimidador, acabou com aquele sensei, ele só falou: os alunos de hoje em dia são tão terríveis. Basicamente, tipo, foi isso. Por conta do quê? Ela fez um discurso que foi de emocionar, de roubar o nosso coração. Pelo fato de que a cena ocorre quando a protagonista acaba falando que as mesas de luz que elas precisam são úteis para a criação de animes. E acontece que o sensei fala: vocês são do clube de audiovisual, vocês não são do clube de anime. 2 clubes com o mesmo foco não vão dar certo. Por isso, foquem nos filmes. Então não foquem mais uma vez em animes. E acontece que daí, tipo, a protagonista, tipo, já foi pra trás, ela ficou com a mão na boca, tipo, o que é que eu fiz? O que é que eu falei? Como que eu fui fazer isso? Tipo, ela tava em pânico, a Midori não sabia mais pra onde olhar. E daí acontece que vemos uma cena mega interessante, uma cena especial. Afinal, a fala de Kanamori foi impactante. A fala de Kanamori basicamente foi de arrasar, tipo, foi assim: Ou você dá o que eu quero, ou você vai ser levado para a associação, porque eu tenho uma boa lábia para colocar você na cadeia. Tipo, foi isso. Então, a gente vê que ela usa um discurso muito belo, que eu não vou conseguir lembrar as palavras semelhantes, mas eu vou tentar expressar o que eu lembro. Ela fala que um clube não pode monopolizar algo sem ter um plano. Ou seja, o clube de anime não é clube de pesquisas cultural de anime. Eles não buscam entender a produção do que é feita, e sim eles buscam falar sobre o assunto de anime. E o clube audiovisual é produção de filmes, ou seja, eles buscam produzir e entender mais sobre isso. E assim, elas querem produzir um filme de animação. E tendo em vista isso, são objetivos diferentes. Não haverá problemas. Mas se um CC sem argumentos quiser ainda monopolizar algo só para um clube, talvez a associação de CCs queira conversar com ele diretamente, pois ela pode fazer com que isso se torne uma realidade. Então, quando ela começou a falar isso, foi tão épico, porque eu comecei a rir e achei, caraca, essa personagem usa de qualquer artifício para conseguir ter a minha intimidação. Porque foi uma lábia boa. Se você viu o episódio, você lembra da cena. Então, fantástica. É isso que eu posso dizer. Pronto, no caso, primeiro ponto ressaltando a Kanamori. Agora vamos para o segundo. Para o segundo ponto, que vai ser rápido, é ressaltando apenas a personalidade da mesma. A gente vê que ela é uma pessoa que é mais fria, pé no chão e não gosta de comemorar qualquer coisinha que eles conseguiram. E eu gosto desse tipo de pessoa, desse tipo de personalidade. Por conta de que, por mais que tenham conseguido um galpão, estejam dando os primeiros passos, a gente sabe, foi uma grande conquista, mas também não deve, tipo, ser comemorada. Pelo menos ao meu ver. A gente viu que a Kanamori pensa assim, e eu concordo com ela. Porque a protagonista, ela já festeja tudo pelo jeito, pelo que deu a entender a cena. E a gente vê que a Kanamori basicamente fala: que palhaçada é essa, Sakusa? Você tá achando que a gente ganhou na loteria? Que a gente já tá ganhando uma grana preta, digamos que na produção de anime? A gente já produziu ao menos uma cena pra você estar comemorando desse nível? E foi legal, porque realmente ela é o tipo de pessoa que gosta de comemorar quando algo realmente, tipo, mega grande, a conquista, o objetivo
motivo foi feito, senão ela não gosta de comemorar muito. E foi interessante porque mostra muito da personalidade dela, que ela odeia o tipo de pessoa que comemora e pega qualquer motivo já para fazer uma festa. Eu gostei desse tipo de pessoa, gosto desse tipo de personalidade e por isso eu gosto mais ainda da Kanamori. Mas tendo falado do segundo ponto que eu ressalto porque eu acho que ela é muito boa, vamos para o terceiro ponto, que é a presença de uma líder que eu vi na Kanamori nesse episódio. O terceiro ponto que eu ressalto de minha querida Kanamori é um ponto bem legal, porque que é a presença de líder que ela teve. Na verdade, nas cenas que eu apresentei, ela até teve já. Como, por exemplo, o primeiro ponto, que foi quando ela consegue fazer com a lábia dela, ela tem, digamos que, a permissão para pegar a mesa com feixe de luz, que é um item necessário, digamos que, para a produção de animação. Então, ela já havia conseguido, ela mostrou uma presença realmente de líder. Só que acontece que, nesse ponto, eu vou ressaltar, digamos que, muito a visão ampla dela. Por quê? Misuzaki, minha personagem favorita, amo ela. Só que ela é muito alegre e, tipo, muito energética, tipo, não pensa muito, como é o caso da protagonista. Elas, tipo, são perfeitas nas áreas, quando se trata de paixão. Elas têm, digamos que, a tendência a querer criar, digamos que, animações. Só que acontece que elas não estão olhando tudo com uma visão ampla, elas não estão pensando já no futuro, elas não querem fundamentar logo de vez. Porque a Kanamori, ela já tá pensando no enredo, de certa maneira. Ela pergunta, qual vai ser o gênero da história? Isso é algo que elas não pensaram, por conta que elas só estão criando, digamos que o cenário com o personagem, e assim, tipo, vai indo, só que e o enredo, o gênero, sobre o que vai se tratar? Elas estão colocando isso em segundo plano, sendo que isso deveria ser a primeira prioridade, pelo menos ao meu ver, ao meu ponto de vista. E acontece que a Kanamori diz que como elas vão entrar numa competição, é bom que seja algo popular para fazer com que as pessoas se interessem. E acontece que elas falam, como não vão ganhar nada naquele concurso, elas só querem fazer algo que satisfaça elas. Só que acontece que a gente vê que a Kanamori já tá pensando acima de tudo na animação realmente, porque ela quer lucrar com isso, querendo ou não, é o objetivo inicial dela, é a paixão dela. Acontece que ela está usando uma visão boa, ela tem um pensamento bom, por conta de que elas não estão pensando e deve ter um enredo, deve ter uma história, por conta de que deve ser pensado em um enredo, numa história, para serem criados os cenários e personagens, assim facilita muito mais. Então eu diria que o que falta no momento para um personagem, talvez novo, ou para algum deles, é ter alguém que cuida da história, digamos que storyboard, digamos que cuida do roteiro, da produção, e isso eles não têm ainda. Talvez a Kanamori vai dar conta de tudo isso, não sabemos, mas pelo que foi apresentado, provavelmente. A gente viu que ela fala, ela vai lidando com as duas de uma maneira fácil, que vai deixar o que elas querem fazer por enquanto, mas ela vai avaliar, e tendo visto a capacidade delas, provavelmente a Kanamori irá escolher como vai ser a história. Então isso foi bem interessante, porque ela mostrou uma visão muito ampla. Então acredito que esse é o outro ponto que eu ressalto do porquê essa personagem é tão incrível e do porquê eu gosto tanto dela. Sem dúvidas, o episódio foi da Kanamori, praticamente já ressaltei tudo que eu queria, por conta de que a cena, digamos que da Midori falando, parece que você ter contado tanto dinheiro está valendo a pena agora, não é mesmo? Que foi na movimentação das cenas para ver como a animação estava indo, digamos que de cada folha, foi legal, achei bem bacana essa cena e bem engraçada. Outro ponto que eu gostei e devo ressaltar que foi uma cena engraçada foi o sofá milionário, digamos que da Misuzaki. Esse episódio literalmente mostrou que a Misuzaki, ela é tipo muito espontânea e inocente, porque ela não olha muita situação ao redor dela. Tipo, ela fala, mais 100 mil ienes, uma mochila? Quem que vai querer pagar 100 mil ienes uma mochila primeiro? Mas pelo visto, a Misuzaki pagaria. E foi muito engraçada essa cena, por conta de que a gente vê que ela fala, tava lá nas tralhas, eu mandei um servo meu trazer, digamos que esse sofá aqui, e ela falou, tipo, na maior humildade, como se não fosse nada. E acontece lá que a Kanamori fala, você tem subordinados, você tem empregados. Foi muito engraçado, porque quando ela fala o preço do sofá, acontece que a Midori basicamente ficou quieta. Ela, tipo, ficou sentadinha, quieta. Eu sento no chão, num tapetinho, mas eu não sento aqui. Basicamente era isso. Porque ela tava, tipo, toda alegre, toda pulando. E quando ela acaba quase acertando o garfo no sofá, ela pensa, o que que eu tô fazendo? O que que eu fiz? Meu Deus, a prioridade, a segurança desse sofá está em primeiro plano agora. E acontece que a Misuzaki falou, pode deixar, vamos continuar conversando. Eu quero que as minhas cenas tenham maior vigor, vivência. E quando ela falava dos termos técnicos da animação que ela queria fazer em tal cena, a protagonista nem dava ouvidos, porque ela fala, você ouviu o que eu disse? Você já tá falando, calma, vamos conversar. Então daí, tipo, vemos que o assunto muda literalmente quando elas falam daí da mesa do que elas vão precisar. Então foram ambas cenas engraçadas que eu deveria destacar. Agora falando em específico sobre uma cena do Yuasa e sua incrível maneira de expressar o sentimento dos personagens. Tendo em vista que eu já falei um pouco da cena do começo, né, que envolveu o dispositivo de voo da Midori. Agora a cena que eu vou falar é quando elas se deparam com o galpão, é o primeiro encontro delas lá naquele clube delas, o local onde vai ser o clube.
Foi legal porque a gente viu que a protagonistas, na verdade, como eu posso dizer, a Misaki e a Midori, elas já estão planejando, elas já estão mostrando a visão de como elas querem. Digamos que a Midori quer vários sofás, puffs, estantes, e a Misaki já mostra, digamos que ela quer uma sala de examinação de cenas que seja um local isolado para que elas vejam como vai ser, e assim a gente vai vendo que são coisas que não é fácil, vai precisar de tempo e de okane, mas é algo muito necessário para uma animação ou até para um lazer após fazer um trabalho ou para se preparar. Foi legal porque essa cena mostra realmente a imagem do local como seria, e isso é algo muito do diretor, da direção desse estúdio em específico, porque é do Yuasa, da animação expressada. Então era o sentimento, a imagem da personagem sobre o local como seria. É uma cena que eu queria destacar porque eu gostei muito e eu gosto de destacar quando acontece esse tipo de cena, porque eu amo a animação, a direção desse diretor. Então o Yuasa foi incrível dessa maneira. Mas para todo caso, acredito que ressaltei outra cena que eu queria falar em específico, que eu achei muito importante. Vamos falar da cena em específico técnica apresentada em Eizouken na animação, porque sempre tem essa parte e eu acho legal isso. Então, a gente vê a dificuldade realmente, digamos que de fazer um processo analógico, como foi mostrado pela Misaki. Digamos que uma sujeirinha, um suor já faz com que a folha fique enrolada, e isso é algo muito complicado, e ela fica se perguntando quanto que o animador ganha por fazer só uma cena, uma folha dessa. E acontece que a protagonista tipo já responde: a gente não vai ganhar nenhum centavo. Isso pode ser relacionado aos animadores, que eles não ganham nenhum centavo só por fazer uma folha dessa? Pode ser que sim. Para todo caso, eu achei legal, porque por mais que seja um trabalho apaixonante, é algo que a gente se entretém, você vê como é complicado. E mais uma vez eu ressalto, é algo muito bonito, que a gente admira, a gente acha totalmente incrível, indescritível, só que é muito difícil o processo para ser criado uma animação, e a gente tá lutando isso com Eizouken de uma maneira um pouco simples e um pouco técnica. E a maneira que foi mostrado, digamos que vários instrumentos, como pinos para rodar a folha, células, que mostra, digamos que só a folha do cenário fica se movendo, mas a cena como, por exemplo, de um carro ou talvez de um personagem não se move, foi legal. O suporte de câmera que possibilita tudo isso, as mesas com feixe de luz que ajudam a fazer melhor. Então, sério, foi tudo incrível apresentado ali. Eu acredito que você viu também o episódio, você entendeu, e aqui eu tô ressaltando mais o que eu gostei de tal cena, mas acredito que ter mostrado a dificuldade é algo que eu ressalto mais uma vez, mas ter mostrado alguns instrumentos que são usados e como são feitos a animação foi incrível, porque assim a gente aprende de uma maneira legal mais sobre as animações. Acredito que devemos ressaltar já uma das cenas finais do episódio, por conta de que é a cena que falta aqui para falar do vídeo, que foi a cena da visão da protagonista, digamos que sobre o moinho ideal que ela queria desenhar. Foi algo legal, porque há várias maneiras de mostrar como pode se movimentar, que é através de vento, para você ver, um moinho que só se movimenta estaticamente, sem mostrar a ventania através de exemplos como foi mostrado no episódio, ou de objetos sendo levados, não parece que dá um impacto, e a maneira como ela mostrou foi interessante, pois já eram 2 pontos informativos, só que a visão dela foi muito mais legal porque a gente viu o sentimento imerso na cena, e acontece que naquele momento a gente viu que é criado, digamos que prédios sendo destruídos, a obra de ficção, a gente viu que água vai caindo, a gente viu que ela está, digamos que num barco ou bote, algo parecido, e assim o vento vai surgindo, então ela conseguiu criar já uma história, na verdade, através daquele vento do moinho, e é uma obra de ficção como ela havia mostrado. Eu achei que foi legal, digamos que é o moinho que ela queria fazer, e a gente viu através da cena sendo animada. Então, praticamente, eu gostei muito, porque depois a gente viu que elas já estavam molhadas, por conta que o local ainda estava meio aberto, digamos que já era noite, e assim elas vão embora. E daí acaba no episódio, digamos que na cena da revelação do tombo da Midori, por conta de que foi mostrado. Afinal, a Kanamori não havia tirado, digamos, o vídeo, ela acabou vendendo para as empresas, então acaba assim na reação de todas. Digamos que a Kanamori já liga pra Misaki, a Misaki fala que viu, e a reação da protagonista eu acabei falando já antes. Então o episódio acaba e a hype de Haru é aumentada, por conta de que eu quero muito ver o próximo episódio, pelo fato de que eu quero ver o que vai acontecer, tendo em vista que elas receberam dinheiro e tendo em vista que esse vídeo não era para ter sido publicado. Mas para todo caso, vamos para aquela pergunta então. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Eizouken ni wa Teo da Suna? O próximo episódio de Eizouken ni wa Teo da Suna, ou se você preferir chamar de Keep Your Hands Off Eizouken, meu querido e minha querida Kohai, a gente verá se o clube de audiovisual vai continuar. Por conta do que? A gente não sabe se devido ao tombo da Asakusa elas não serão punidas. Para todo caso, a gente vai ver essa encrenca do clube, a gente vai ver essa situação da Asakusa, além da gente ver a opinião que o autor do mangá já disse, que o episódio 3 está incredible, ou seja, deve estar muito épico, é isso que eu tô esperando.
talvez continue sendo fantástico e maravilhoso como vencendo a obra. Se continuar nesse clima, vai ser muito bom. E espero que tenha referência, né, ligação direta ao que tá acontecendo no episódio passado. Mas vamos ter que esperar, mas uma coisa é garantida. Assistindo os próximos episódios, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Eizouken Niwa Teo da Suna. Mata, né?